episódio 3 de hoje, gravação com o Dr. Cláudio Heimer. Seja muito bem-vindo à Sombra da Árvore, um lugar de contar histórias, inspirar e conectar pessoas. E hoje eu escolhi um assunto que eu acho que ele é muito presente na vida de todo ser humano, só que a gente não gosta de falar, que são os nossos vícios, nossas adições. E a gente fala em vício, adição, a gente pensa em coisas extremas, alcoólatras, viciados em drogas, mas eu queria permear, porque a árvore não tem muita obrigatoriedade de ser, ela pode ser diferente, então eu queria permear e trazer para o nosso dia a dia. Porque na minha concepção, a gente faz coisas viciantes e nem percebe que são vícios, e às vezes elas são positivas, não tem exageros, ou não sei se o vício também tem que ser um exagero e tem que fazer mal. Quero falar sobre tudo. E eu trouxe uma pessoa que entende disso, um profissional para ensinar a gente. E aí, doutor, eu te pergunto, todos nós somos viciados? Gostou, né? Já difícil começa... responder por todos, né? Acho que todos, assim, eu não tenho esse conhecimento ainda. Quer dizer, nunca terei, na verdade, né? Mas todos temos chance, sim, de nos tornarmos viciados. Se a gente não se cuidar, se a gente não tiver um equilíbrio, uma vida saudável, uma mente saudável, um corpo saudável também. Afinal de contas, os vícios, eles começam com comportamentos prazerosos, busca de prazer. A gente está em busca de prazer desde quando a gente nasceu, para poder mamar, para poder buscar um lugar quente, né, confortável. Então, tudo que dá prazer, se você tiver um desequilíbrio cerebral, pode levar a uma dependência química, a uma adição, ao vício. Eu vou te interromper um pouquinho, sabe por quê? A gente fica tão empolgada aqui na árvore, a gente já se conhece, só que ninguém conhece a gente. Então eu queria que você se apresentasse. Tá bom. Quem é você primeiro? Porque eu já te cheguei, né, dando aquela se todos somos viciados, a gente já começou, mas assim, quem que é você? Primeiro se apresente. Então, eu sou médico psiquiatra, sou psicoterapeuta. Você é psicoterapeuta também? Que legal. Terapeuta cognitivo-comportamental. Eu formei na UFG em 2004, me especializei em psiquiatria, fiz mestrado em medicina tropical e doutorado em ciências da saúde. E depois, obviamente, eu fiz a minha formação em TCC. Nasci aqui em Goiânia, morei no Mato Grosso, uma época, minha infância, e sou uma pessoa dotada de inúmeros interesses e hobbies diferentes. Assim. Inúmeros prazeres. Inúmeros prazeres. E não ficou viciado? Não, talvez porque a diversidade talvez seja uma resposta para isso. Gostei, né? Porque sabe o que eu estava pensando também? O vício sempre é ruim? Se a gente for pegar o termo da palavra vício, né? Se for pensar, a gente pensa numa disfunção, num sofrimento. Aí sim. Agora, um hábito não, né? Um hábito saudável, ele é sempre bom, na verdade. Né? E um hábito também gera prazer. Um hábito, o hábito pode ser prazeroso ou desprazeroso. Você tem hábitos que são monótonos, né? Então, a gente está sempre numa briga, num dilema entre estímulo e descanso sensorial, descanso dopaminérgico, de dopamina, vamos dizer assim. Se você tiver excesso de estímulo constante, aquilo já não vai gerar tanto prazer. E se você tiver pouco estímulo também, isso não vai gerar prazer, não vai gerar entusiasmo. Então, a gente tem que fazer, na verdade, uma troca entre estímulo de dopamina e retirada de dopamina. É assim que funciona o sistema de recompensa cerebral. Eu estava pensando que eu tinha escrito para vocês sobre, para a gente entrar do paradoxo da mudança de Jung, que é mais ou menos assim, uma leiga falando, tá? Não sou nenhuma especialista, do jeito que eu entendi. A gente quer mudar muito uma coisa. E a gente fica tão focado em mudar, talvez o vício, eu preciso largar isso, que aí o meu inconsciente me leva a repetir aquilo ainda mais. Não sei, isso foi como que eu entendi.
Então, que na verdade, quando eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que entregar, assim, não pensar muito, não me esforçar muito nesse caminho. Na verdade, não é uma neurose de só pensar naquilo. E aí fazer um paralelo com o tal, que é o caminho do meio. Porque assim, a comida pode ser um vício? Sim. Eu, de fato, tive um problema, um distúrbio alimentar importante na adolescência, que eu brinco que ele não tem cura. Que eu carrego eu tenho um comportamento frente à alimentação, sim, que eu tenho que ficar atenta. Em períodos de mais dificuldade emocional, inclusive eu tenho que me afastar. Porque ele me leva lá para aquele lugar, sabe? É como se me levasse na história para aquele lugar daquela adolescente que tinha esse distúrbio. Então tem uma sementinha ali. Talvez o álcool seja a mesma coisa, mas o problema é que a comida a gente tem que comer. Então o tal fala Todos os assim, dias, sim, várias vezes ao dia. isso, pensa, não, você tem que melhorar, mas o que te leva à adição, ela está na sua frente. E é muito comum, mais do que a gente imagina, mas as pessoas não falam. Na verdade, ninguém quer sair falando do que é viciado, né? Isso é fato. Não. A gente deixa isso para os consultórios de análise. Mas o que eu queria dizer é que o tal fala sempre do caminho do meio. Então a gente precisa de comida? Sim, mas não é o excesso. Então é sempre o caminho do meio em tudo na vida, né? Que o budista fala e que é Os gregos também com a temperança, né? Isso, que é o mais difícil da gente conseguir. Mas talvez porque a gente precise dessa química, aí vamos para a química. Será que a gente não... Essa química é muito gostosa, né? Eu ia até te perguntar se tem como a gente diferenciar de uma forma simples, se for possível, que somos leigos, eu sou assim como a maioria que está assistindo, se existe a química da felicidade, se eu podia falar assim, a serotonina é a química da felicidade e a dopamina é do prazer. E elas brigam ali no cérebro. Assim, existe isso? Ou... Então, vamos lá. Você falou sobre a química buscando prazer, só que assim, a gente tem que entender que essa busca química, ela é o que faz a gente sobreviver também. Se você não tiver uma busca, você morre de inanição. Você para de comer, você para de beber água, você para de fazer coisas que são essenciais para a sobrevivência, entendeu? Agora, o que acontece? Você estava falando sobre o caminho do meio, sobre a felicidade, dopamina, serotonina. Bom, a primeira coisa é saber o que é felicidade, né? A gente definiu o que é felicidade. E aí? Então, aí eu te devolvo. Então, exatamente. A felicidade, ela é assim, algo muito subjetivo. Cada um tem a sua felicidade, cada um vai buscar o seu ponto de equilíbrio. Algumas pessoas elas vão ser mais felizes, talvez embaixo de uma árvore, conversando, num esquema mais tranquilo, né? Mais contemplativo. Outros vão ser mais felizes, sei lá, num jogo de futebol, num estádio, assim, que as pessoas estão gritando, estão torcendo, etc. Isso depende muito do temperamento da pessoa. Você está no seu lugarzinho, você está no seu ambiente que te faz feliz, ok. Então, cada um tem a sua fórmula. Mas qual que seria o caminho da felicidade? Seria um caminho de pouco sofrimento e equilíbrio mental, né? Se você tem pouco sofrimento, né, você tá tendo o quê? Você está tendo mais prazer do que desprazer. E o equilíbrio mental é quando você tem uma serenidade, uma calma, uma paz que ela pode acontecer tanto num ambiente que seja agitado quanto num ambiente calmo. Isso aí depende do seu tempero, do seu temperamento, vamos dizer assim, né? Então, o prazer ele tem a ver com o quê? Com sobrevivência. Se você tem digamos assim, uma disfunção, um desequilíbrio no sistema de recompensa cerebral, você começa a lutar não mais pelo seu prazer. Você costuma lutar mais para não ter o desprazer. É aí quando entra a compulsão. Porque aí, em vez de você ter prazer com algo, você está buscando aquele algo para não sofrer com abstinência daquilo. Entendeu? Mas é muito sutil, né? Muito essa sutil. diferença. Porque, por exemplo, quando você vai falar de bebida, eu vou te fazer uma confissão aqui. Eu até tentei, eu sou de uma casa que a bebida não é um problema familiar, problema nenhum. Não tive traumas, meus pais beberam, não. Meus irmãos bebem, tudo
tranquilo, não foi um problema na minha vida. Mas eu sempre tive dificuldade, não é uma coisa que... E eu tentei até na adolescência, porque não é fácil você ser diferente, né? Uhum. Então eu tentei. Mas eu não gostava de duas coisas. A falta de controle, que eu acho que o álcool te tira um pouco, tira aquele superego que é o nosso controlador. Eu gosto, assim, eu gosto dele, eu até tenho uma relação interessante com ele. E, por exemplo, eu dirigia muito nova, porque na minha época, você é um pouco mais novo que eu, a gente dirigia sem ter carteira nova. Então eu falava assim, putz, se a minha mãe me confiou isso, eu não posso fazer isso, né? Era uma coisa interna. Então esse era meu. Só que eu te confesso que aos 45 anos, recém-feitos, há 2 dias atrás, eu ainda recebo bullying de estar num lugar e falar assim, como assim? Você não bebe? Como se eu fosse um ET, né? E eu fico pensando assim, ok, isso pra mim, e meu marido fala assim, pega uma bebida, finge que você bebe. Eu falei, nossa, mas eu não fingi com 15, eu vou fingir com 45? Mas eu fico pensando nos nossos adolescentes, né? Porque com 45 isso me incomoda. Menos. Mas pensa com 15. Imagina, e a gente vive uma cultura de incentivo ao consumo de bebida alcoólica. É normal. Né? É normal, exatamente. Você vai lá em Dubai, você não tem problema lá de alcoolismo, né? Praticamente. Não, porque é proibido. Exatamente. Na verdade, uma cerveja lá custa R$85. É proibido. É praticamente uma proibição, né? Então, essa não é uma questão, esse não é um problema para eles. E, culturalmente, você vai dizer que eles são mais ou menos felizes do que a gente, que permite o uso de substâncias, né? Ou então lá nos Estados Unidos, que é permitido o uso de THC. O que é o THC? Então, tetrahidrocannabidiol. Que é a substância presente na maconha, na marihuana, que eles chamam lá, né? Também lá, Califórnia, alguns estados, é permitido o uso recreativo, né? Aqui não é permitido e agora está tendo uma certa resistência quanto ao uso até terapêutico, entre aspas, né? Porque aí muito se questiona sobre o valor da terapia para casos que não é epilepsia, né? É ultra refratária. Aí nós vamos para outro lugar então, porque eu escutei uma coisa uma vez, que os nossos receptores de dopamina, mais uma vez eu leiga falando, pode me corrigir, você está aqui para isso, que a gente tem uns receptores e que no caso dos excessos, esses receptores, como uma proteção cerebral, eles diminuem a quantidade. Então eu preciso de mais. Eu acho que é uma coisa assim, para não fritar o cérebro, talvez seja isso. Então é uma defesa. E aí você me fala dessas permissões e que a gente, parece que existem, a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre pessoas que se unem para uso de algum tipo de química para viver uma melhor versão, para ter mais ideias, enfim. Onde que isso vai dar? Porque assim, a gente está moderno, mas nosso cérebro continua não mudou tanto assim, ancestral, né? Isso não vai dar pau, assim? Então, numa menor quantidade assim, de casos, vamos dizer assim, isso costuma dar pau e muito gravemente, assim. Inclusive a ponto de desenvolver alguma doença que talvez não teria se não tivesse consumido determinada substância. Eu conversei com um médico ontem e ele falou assim, eu perguntei se você usa maconha, aí ele falou assim, não, eu tenho medo de virar esquizofrênico. Eu tenho o quê? Medo de me tornar esquizofrênico. Então, assim, ele tem esse medo. Isso pode acontecer, você pode usar uma substância, uma droga, e você desenvolver uma doença que não tem mais retorno à normalidade, né? Só que, por outro lado, a humanidade sempre consumiu, né, as substâncias, né, os psicoativos, né, desde a nicotina, né, o tabaco, até outras substâncias em rituais assim, ancestrais. Né? O problema é que, às vezes, esses rituais eles acabam chamando pessoas que não estão buscando o ritual, estão buscando realmente a adição. Né? Mas aí é uma questão assim, também assim, de cultura, de oportunidade também, porque
A gente tá falando aqui de rituais, sei lá, xamânicos, religiosos, ancestrais. Mas você não precisa de ter um ritual desse para poder desenvolver uma adição com uma substância. Às vezes você vai numa confeitaria e ali você come algo que é tão maravilhoso, tão gostoso, que aquilo ali muda o seu ser. Você se transforma num consumidor voraz, infindável, né, daquilo, entendeu? Então, eu acho que tem também muito a ver com a predisposição do cérebro e o momento que a pessoa está. Então, se a pessoa tem uma predisposição e se ela está num momento também suscetível, aí você encaixa chave e fechadura. Isso. Que aí entra essa questão até dos receptores dopaminérgicos, né? Que eles geram um boom de prazer que acontece com algumas substâncias assim muito intensamente, e essa pessoa ela começa a buscar aquilo de uma forma inicialmente como um hábito, inicialmente como algo prazeroso, mas depois de certo momento ela começa a ficar compulsiva. Aí já não é mais prazer, aí já é na verdade uma evitação do desprazer, que é ficar sem aquela substância, né, que eu falei, que é a síndrome de abstinência. E a síndrome de abstinência vai ter com celular, você vai ter com sexo, você vai ter com seriado da Netflix, você que é um binge também. Binge é o que é um binge? compulsão. Esse eu não conheço, não. Compulsão. Então, binge eating é comer compulsivo. Binge watching, que é assistir compulsivo, aquela pessoa que ela não para e vai emendando uma série na outra, assim, e aquilo fica realmente um vício, uma compulsão. A pessoa fica hipnotizada. Então, são os comportamentos de binge. Binge drinking, né? Que é beber também. E tem aquele... Gastar. E gastar muito também, demais. Também atividade física também, algumas pessoas têm compulsão por atividade física. Então, o processo cerebral é o mesmo. É o mesmo. É porque tem uns que são menos aceitos e Exato. uns que são totalmente aceitos, inclusive glorificados. Porque aquele gastador, aquele, né? Nossa, bacana, poderoso. Então é muito doido isso, né? Exatamente, aquele esportista, aquele atleta extremo, né? E é bom mesmo. Ou aquele namorador extremo também, né? Que faz sucesso, assim, em geral. E todos os caminhos levam a Roma. E todos os caminhos levam ao tédio. Adorei isso. Todos os caminhos levam ao tédio, porque vai chegar um momento que não vai ter graça mais, né? E aí? Aí você vai só aumentando a dose para tentar atingir o efeito anterior. Eu ia te fazer uma pergunta. Qual que é o limiar de ser medicado? Qual que é o tratamento? Tem um limiar, assim, um time que você fala assim, não, esse aí é medicação, não tem conversa. Então, uma característica. Primeiro você tem que fazer uma avaliação com o profissional de saúde para ele fazer uma história. Essa história tem que fazer um sentido a ponto de gerar um diagnóstico. Então, assim, se você não tem assim uma virada de chave ou algum item muito específico para falar assim, agora você medica, agora você não medica. Não, aquilo tem que fazer um sentido, tem que ter uma coerência em termos de tratamento, em termos de diagnóstico, para você realmente caracterizar como uma doença, que no caso tem a ver com uma disfunção que pode ser social, econômica, uma disfunção em termos de sofrimento, a pessoa ela sofre muito com aquilo, ou faz os outros sofrerem também. Então, assim, quando você tem a disfunção, quando você tem sofrimento da pessoa ou de quem está próximo, aí é a hora que você diz que essa pessoa tem um transtorno, ela tem uma adicção, ela tem uma dependência, tá certo? As pessoas estão supermedicadas? Olha, eu acho que elas estão supermedicadas por elas mesmas. Eu acho que assim que as pessoas estão fazendo muito automedicação, assim, pelo que eu estou vendo, assim, a grande parte dos remédios psiquiátricos que estão por aí não foi o psiquiatra que prescreveu. Às vezes foi a própria pessoa que prescreveu, para si mesma, o vizinho. As pessoas estão comprando muito facilmente os fármacos, né? Uhum. Então eu acho que sim, elas estão super medicadas, mas não de uma forma positiva. Elas estão super mal medicadas. Não, eu não tenho dúvida disso também. E vamos ter problemas. É isso que eu penso muito na sequela. Porque isso não tem como não ter uma sequela cerebral, na minha concepção, né? Enfim, agora vamos para outro rumo. Vamos falar de coisa mais gostosa. Vamos falar de Deus? Vamos.
Eu falo que eu estou espírita. Eu procurei o espiritismo por causa dos meus filhos. E achando que era pelos meus filhos, né? Eu tenho uma mãe que tem uma fé, assim, linda. Minha mãe é uma mulher que confia, sabe? Católica. Ela levava a gente para a igreja, mas nunca foi uma que forçou muito a gente, não. E aí, quando eu cresci, eu acho que eu até fui a que mais acompanhei minha mãe. Somos 4 filhos, mas sempre nessa busca de acho que de uma angústia interna que eu sempre senti e percebi. E aí, adulta, eu olhava para meus filhos e falava assim, gente, só tem uma coisa nessa vida que segura a gente. É a fé. Quando eu via minha mãe, sabe? E eu falei, então, esses meninos vão ter que ter fé, de algum jeito. E procurei algumas religiões, procurei a católica, foi muito difícil. Tem até uma história muito engraçada do meu filho, que era assim, eu levava eles para a igreja, né? Aí levava desenho da Turma da Mônica para eles pintarem, para manter o menino ali. Porque era muito... não estou falando que a igreja católica é de jeito nenhum, acho que tem padres muito bacanas, mas esse lugar que eu tinha acesso não chamava a atenção dos meninos, não tinha uma evangelização. Né? E aí... Quando a gente ia para a praia, a gente foi muito para a praia com os meninos pequenos, no final de ano, e tinha um moço que vendia picolé e ele tocava um sino. E ele gritava assim, picolé, capelinha, e tocava o sino. E a gente gravou esse picolé, capelinha. E o meu mais novo, o Dudu, estava na igreja, tinha tipo 4 anos de idade, e o padre tocou o sino na hora do sacramento lá da hóstia, né? E aí o Dudu me grita naquele silêncio, picolé, capelinha. Aí eu falei assim, chega. Não dá. Foi um horror. Falei, deixa eu procurar outro lugar. Aí eu procurei uma evangelização que fosse cristã. E de fato caí num centro espírita, até queria um lugar que eu não conhecesse ninguém, que fosse assim. Mas caí num lugar que tem 9 anos que eu tô lá. E eu não entro mais ou menos, sabe? Aí eu dou de ponto. Por isso que eu acho que a bebida não podia ser para mim. Nada eu faço mais ou menos. O caminho do meio não é uma coisa muito que eu busco muito. Eu sou intensa. All in. E aí eu falei, bom, já que eu tô aqui todo sábado, eu vou começar a estudar isso. E aí eu comecei a ser professora de evangelização, porque é muito difícil voluntários. Chama Deus, Cristo e Caridade, Amigos da Casa Verde. Falei, gente, não tem voluntário, a gente quer que evangelize nossos filhos, mas quantas mães vão lá e falam assim, vamos lá, eu vou ajudar. Virei evangelizadora. Enfim, tem 9 anos que eu tô lá, e eu virei palestrante lá, estudo toda semana, é um processo, vi que a fé... Não tem dúvida que a fé é como um músculo. A visão que eu tenho hoje é totalmente diferente. Isso me acalma muito o coração. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho. Não sei se eu vou parar aí, se eu vou mudar para outra, enfim. Não acredito que nenhuma religião saiba. Aí, eu vi um documentário de um cara que era padre, que você acredita que eu esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Que ele era padre. E aí, os místicos antigos, assim, os padres da antiguidade, tinham muito a meditação, era diferente, era um processo muito mais interno. Mas os cristãos geralmente são Deus lá fora e eu aqui, eu comunico com esse ser. Já os ocidentais, já os orientais são muito que Deus está dentro de você. E esse padre que depois virou monge, ele conseguiu unir isso de vamos afunilar isso tudo, que ele está dentro, apesar de ser um ser que a gente não consegue entender, mais ou menos isso. Então eu gosto muito da visão desse padre, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, eu prometo, inclusive ele partiu. E as falas dele são muito disso, desse silêncio, dessa meditação. Então eu gosto muito disso. Eu preciso de um lugar que me doutrine, eu preciso ser, eu gosto de alguém que me discipline, gosto disso. Mas eu acho que essa busca, eu comigo mesma, está crescendo. De mais silêncio, de estar mais comigo. Aí eu queria saber de você. O que é Deus, assim? Se você tem essa crença, vamos lá. Então, essa é uma pergunta, assim, muito tranquila para mim, porque eu realmente não entendo, não tenho a menor ideia, sabe? Do que seja Deus. Assim, eu acredito que seja até impossível acessar esse conhecimento. Porque aí eu fico com Kant, que ele fala que o conhecimento humano tem limites, né? E como o conceito de Deus ele está fora dos limites do entendimento humano, que passa pela dimensão espaço-tempo, então fica muito complicado eu acessar ou entender Deus. Eu consigo
acessar, eu tenho conhecimento acerca das religiões, das doutrinas, inclusive espírita, etc. Agora, Deus, especificamente, eu não sei, você falou sobre esse padre, parece que ele vê Deus como algo mais panteísta, né? Ou então tem outras formas de enxergar Deus como Deus de Spinoza, em que Deus criou todas as coisas e aí ele deixou que o livre-arbítrio, a natureza, tomasse seus rumos. Eu até li um livro interessante, um texto interessante, que é do filósofo judeu que chama Hans Jonas. O livro se chama O Conceito de Deus Após Auschwitz. Porque você diria que assim, você tem o povo prometido e eles foram submetidos a um flagelo sem precedentes, né? Uhum. Então, por que assim que Deus não interviu em algumas crianças, em alguns bebês, ou então em algumas situações assim que a pessoa ela manifestava a fé dela e tudo? Não, ele diz, nesse texto ele sugere, ele cria um personagem, que esse personagem é Deus, que esse personagem ele passou a sofrer junto, que ele criou todas as coisas, mas ele queria dar poder ao homem e o homem ele exercer toda a sua autonomia, toda a sua autenticidade. E aí ele acompanhou tudo isso que foi acontecendo e que vem acontecendo, mas com uma tranquilidade de que assim que na visão do cosmos está tudo em harmonia. Então, assim, eu achei bastante ousado e eu consigo até fazer uma conexão com o Dalai Lama, porque o Dalai Lama, se acontece uma guerra na Ucrânia, se acontece uma desgraça, um terremoto lá, que aconteceu em 2015, lá no Nepal, ele tá lá, aquele sorrisinho dele, né? Mesma coisa. Mesma coisa, tá? Porque para ele o cosmos está perfeito, está tudo em harmonia. Então, eu acho assim que eu tenho um pouco dessa visão também, sabe? Da visão do cosmos. Agora, não vai ser tranquilidade. Como? Também essa tranquilidade que tá tudo pegando fogo, você fica... Um dia, quem sabe, né? Quem sabe um dia, assim. Aí seria uma coisa Estamos trabalhando para mais isso. Estoica mesmo. Né? Porque... Mas por enquanto não, eu ainda não tô tão estoico ainda não. Mas falar sobre Deus, eu acho assim extremamente ousado, assim, complicado, e eu me recolho na minha ignorância e humildade para falar sobre Deus em si. Agora, sobre um panteísmo, um Deus de Spinoza, né? Acho que é mais o panteísta, aí tudo bem. Mas essa comunicação da gente, mas isso é que é o bonito, que eu acho que a gente tem que simplificar. Não pode ser tão separado assim, porque assim, não que eu seja também, tá? Mas é um pouco de poder conversar, que ele está aqui dentro. Uhum. Tem momentos que a gente é um Deus na vida de alguém. Não, você entende, assim? Entendo. Claro que eu não... Sabe, assim, de poder sentar aqui e escutar isso tudo que está acontecendo, assim, escutar esses pássaros que eu percebo cada... Achei bom que esses dias uma mulher falou assim, nossa, que pena que os passarinhos atrapalharam. Eu, nossa, não. Uhum. Entende? Então você não entendeu o que é. Acho que é isso. Não, que aqui é um lugar que me dá uma plenitude que não tem em outros momentos da minha vida. Mas eu busco essa aqui, para mim isso é muito divino. Isso é muito divino. Agora, algumas pessoas elas têm assim a experiência da revelação. Isso eu acho muito interessante, assim. Eu acho que realmente a experiência de uma revelação, ela deve ser extremamente transformadora no cérebro, assim. Ali vai ter dopamina, serotonina, noradrenalina. Tudo junto. Praticamente uma explosão de neurotransmissores quando você tem uma revelação através da fé. Isso aí, acho que alguns eles passam por isso, né? Eles vivenciam isso. Não sei se treinar isso seria possível. Né? Seria fantástico. Eu estou lendo um livro do Joe Dispenza, eu não sei se esse é um termo dele ou se esse é um termo da neurociência, de neuroplasticidade autodirigida. E na verdade é uma tradução, então nem sei se de fato esse é o livro dele chama Você é o Placebo. Você já ouviu falar? É muito legal. Esse cara, ele teve um acidente, depois você dá um Google lá,
ele de bicicleta, de uma prova de bicicleta, de ciclismo. Foi acidentado, você não vai andar mais. Ele, não, vou sim. Não vou passar por cirurgia, vou andar. E a árvore tem essas coisas, não tem jeito não. E aí, pela força do pensamento, e aí ele vai discorrer, e aí ele, enfim, aí ele vai. Chama Você é o Placebo. E ele fala esse termo, neuroplasticidade autodirigida. Eu acredito demais nisso. Até ia te perguntar disso, assim. Isso é possível a vida inteira? Porque o cérebro, eu acho que até os 22 anos, tem uma, tipo assim, até aqui ele vai mudar muito, aí depois é mais difícil ou não? Com 80 eu posso ter uma alteração? Você pode mudar, é mais devagar, é mais lento, é mais... já fizeram testes sobre isso, né? Assim, quando você submete a pessoa à meditação, tanto tempo por dia, ou uma oração, você tem alterações, né, no espectro cerebral, que mostra que você está estimulando áreas que antes não eram tão evidentes, né? Acredito que gradualmente isso seja possível. Como uma musculação mesmo, igual você tinha falado. Agora eu estava pensando aqui, você estava falando que uma vez eu pedi para um radiologista amigo meu deixar eu fazer uma ressonância magnética funcional, porque a meditação apareceu na minha vida na pandemia. E eu fui sentando. E, de fato, eu vi diferenças muito grandes. Eu vou te falar uma coisa aqui, médica de mim, o meu colesterol, claro que eu sou super enjoada com a dieta, focada em esse colesterol ficar mais baixo e tal, mas depois que eu fiz essa dieta, que eu consegui encontrar um caminho, eu achei que a meditação fez uma diferença. Não a meditação em si, mas o que eu acho? O estresse é um produtor de colesterol em mim. Deixa eu te falar, isso é Leninha, tá? Leninha dentista, nada, não tem diploma de medicina. Mas eu vejo que a gente está muito caminhando para isso, da responsabilidade de eu entender o corpo, porque a gente não é média. Então aí eu gosto desse negócio do cérebro, acho fantástico, eu gostaria que o meu mudasse muito, porque eu tenho uma sensação de ter perdido tempo. Gente, podia ter feito isso mais cedo. Mas é por isso que eu busco essas informações assim, ainda é possível? Então, a gente vive a era da informação. Se a gente conseguir transformar essa informação em conhecimento, e esse conhecimento em sabedoria, nossa, adorei isso. A gente consegue abrir todas as portas. Isso. E quem sabe ter revelações. Porque sabe o que eu acho que a revelação é bacana? Eu queria uma revelação assim, porque a gente acredita que existe uma coisa depois daqui, eu acredito. Mas certeza... certeza só se... Então acho que isso é uma confirmação, né? Porque por isso que eu acho muito bonito dessas pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, que enxergam. Essa pessoa não tem medo, mas aí Chico Xavier lá no avião teve medo de cair. Como que faz? Se ele enxerga e teve medo, como é que faz? Eu, assim, tentei exercer minha mediunidade de todas as formas. E, assim, tentava ver, tentava escutar, psicofonia, nada. Então, aí eu parti mais pro lado racional, que é tipo assim, vamos fazer uma sopa, vamos ajudar as pessoas, vamos seguir uma ética, né? Uma ética cristã. Sim. Independente da religião, todos nós somos cristãos, nós nascemos num país cristão. Então a nossa moral, a nossa ética, ela passa pelos valores cristãos. Sim, sim. Agora, sim. a experiência, né? A experiência mística, aí é uma coisa muito individual. E se a gente puder ter ela sem nenhum aditivo, seria ótimo. É verdade. Mas eu acho que tem momentos na vida da gente, e aí eu vou puxar para o amor, que o amor é tão intenso. Assim, o momento que você está com a sua família, sabe? Que esses dias eu estava no carro com eles, indo para almoçar, e eu pensei assim, nossa, eu não queria que esse momento passasse. Sabe disso? Eu sou muito ansiosa, não preciso ser medicada, tá tudo certo. Mas assim, eu fico buscando isso, sabe? Leninha, fica aqui. E aí eu senti uma felicidade tão grande de estar com eles. Então que eu acredito que o amor transforma muita gente. Hoje eu estou muito nessa do amor, muito nessa vibe do amor. Sim, o Spinoza ele diria que isso é felicidade. Esse momento alegrador que você não gostaria que nunca passasse, você estava vivendo felicidade. Felicidade estava acontecendo nesse momento. E você sabe o que é o mais bacana? A gente pegar lembretes. Eu tinha um olhinho de casca de laranja lá no carro. E eu peguei, pus esse óleo na mão e fiz assim, cheirei. E aí eu deixei esse óleo lá. Aí é tão interessante. Eu tô indo pro consultório, pego esse óleo, põe na mão, aí eu volto lá para aquele momento. Então assim,
essa felicidade que ecoa em vários momentos da vida da gente. Então, todo momento difícil que a gente tem, mas eu vou voltar lá para eu sentir aquilo que eu senti. E aí o tempo fica, não é mais o tempo cronológico, que é o lindo, né, da vida. A gente precisa ir para o fim, você acredita? O Cristiano já está ali olhando para a gente. Mas eu queria te dizer, me dá o negócio que eu quero entregar para ele. É claro que a gente não precisa ainda terminar de supetão, a gente pode falar ainda. Você me falou uma coisa uma vez que me surpreendeu. Que eu tinha uma preocupação assim, nós como mães de adolescente, vendo esse mundo que a gente tem que saber assim, permear. Não dá para ser, não pode, pronto, porque os nossos filhos vão começar a fazer escolhas. Mas eu tinha uma preocupação, se quando permitir não ser a mãe chata que fala assim, não, álcool só com 18 anos. E você falou uma coisa que eu gostei muito, que é assim, que eu falo assim, e se a gente prender demais e quando soltar o negócio de escambar? Aí assim, o que é melhor? Que descambe mais para frente? Ou que de fato a gente seja convencido por essa sociedade que tanto tenta nos falar assim, tá tudo certo, todo mundo faz? Então, isso depende da pessoa, depende do seu filho, qual filho, depende do momento em que ele está vivendo e depende também das circunstâncias. Se você coloca isso num somatório, aí você vai ter uma resposta mais adequada, mais próximo do que seria o ideal, né? Mais próximo. Porque algumas crianças, alguns adolescentes, eles precisam de mais estímulo, outros precisam de mais controle, a depender do local em que eles estão, as amizades, o ambiente que ele está, ele precisa de mais liberdade ou ele precisa de mais orientação. Então, isso é muito, digamos assim, não tem uma receita de bolo para isso. Na verdade, é um artesanato que a gente faz. É um artesanato na personalidade da criança, na personalidade do adolescente, e um artesanato que a gente faz com nós mesmos, porque nós também estamos nos transformando, né, a cada dia, né, já diria o Heráclito, né? Nunca somos o mesmo. Nunca somos o mesmo, nós nunca fomos pais de um adolescente de 15, 16, 17, Nunca. 20 ou 50 anos. Não. Esses dias veio uma senhora no meu consultório com 88 anos trazer o filho dela de 60 anos. Não acredito. Sério? Então, eu tenho certeza que ela nunca foi mãe de um rapaz de 60 anos. Nossa. E aí ela estava exercendo aquela existência daquele momento, né, de uma forma muito individualizada, muito específica. E eu, particularmente, estava tendo a honra de participar junto com ela. Disso. E que bom que essa mulher ainda tem coragem e vida para fazer isso. Nossa, aí bastante. Porque, sabe, Cláudia, eu vejo assim, quando a gente enxerga o mundo, não só como essa, que isso aqui é só uma passagem, que tem muitas outras encarnações, você entende que esse espírito, ele é muito maior do que só esse corpo físico que está aqui. E esse olhar maternal, e eu te fiz uma pergunta e acaba levando um tapa assim, né? Que volta, a gente quer receita, não tem receita. E tem muito a observação dos pais de como é esse ser humano. Porque a gente pode falar muito mais dos nossos filhos, a gente deveria saber falar mais deles do que de fato o médico, né? Uhum. Então, que bacana, viu? Eu gostei demais da nossa conversa. Eu queria te agradecer, isso aqui é uma lembrança que você... Ai, me deu uma borradinha que depois eu vou ter que escrever de novo. Obrigado. Para que você guarde, que você lembre que você esteve aqui na sombra da árvore. Muito obrigada por deixar essa luz, por confiar de uma forma louca na árvore. Foi um papo muito bacana. Muito bom mesmo, obrigado. E eu te agradeço. Temos soluções às nossas adições? Temos, se não tiver, a gente está lutando e correndo atrás. Né? Vamos lá.